Olá, eu sou o David e vamos analisar aqui um problema muito comum na área pública, que é a análise de planilhas orçamentárias em relação à tabela oficial, SINAP ou uma outra tabela oficial. Em outras palavras, o órgão precisa avaliar se determinado orçamento, se determinada planilha orçamentária do órgão em relação a um projeto está ou não acima do preço oficial SINAP, que foi, no geral, determinado via edital ou via algum outro tipo de documentação interna. Ou seja, esse documento determinou que deve ser SINAP determinada data para determinado estado. Então, o órgão recebe aquele documento e precisa fazer essa análise, tanto se ele está usando composições SINAP, quanto se ele está utilizando-se dos preços da tabela SINAP ou de uma outra tabela oficial em determinado mês. Como o CISPRO pode ajudar nessa análise? Ok? Primeiramente, nós vamos abrir aqui um arquivo em Excel que tomamos como exemplo, que ele possui também essa característica. A gente pode ver aqui no próprio documento, tá? Que ela é SINAP setembro de 2010, tá? O documento é do governo do estado do Pará, então tem que ser SINAP Pará de setembro de 2010. Então, uma planilha orçamentária igual a maioria das outras, com o código SINAP, o item, a descrição dos serviços, a unidade, a quantidade, o preço unitário, ok? Para que o CISPRO possa fazer a análise dessa tabela aqui, é preciso que seja criado um orçamento dentro do CISPRO, com essas informações. Ah, vamos ter que digitar tudo? Não, meu irmão, não precisa digitar. Basta que haja uma importação, ok? Numa outra videoaula nós vamos apresentar como é que faz a formatação dessa planilha. Mas é muito simples, é retirar os itens que não têm interesse à planilha, ok? E lançar somente as informações. Então ela vai ficar dessa forma, eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa importação aqui. Ela vai ficar dessa forma, ou seja, eu substituo a coluna do código SINAP pelo do item, né? Começa com item, código SINAP, descrição, unidade, quantidade e o preço unitário, ou seja, o preço que o órgão estabeleceu como unitário para cada um dos serviços, tá? E eu vou inserir esse código aqui, que é o código CISPRO do item, tá bom? Para que ele organize da forma correta. 4 é sempre serviço, item é 0, subitem é 6. Vai explicar melhor isso na formatação da planilha. Ok? Então, eu entro no CISPRO agora e vou importar essa planilha. Eu vou usar como exemplo aqui uma versão que nós utilizamos aqui para empresas de infraestrutura aeroportuária, né, Infraero, para mostrar como é que vai vir quando você ou qualquer outra empresa ou órgão adquirir o programa, tá? Então eu tenho esse ambiente DENIT e SINAP. O CISPRO é multibanco, ou seja, você pode ter a maioria dos principais bancos nacionais. Pode ter o SINAP de todos os estados, pode ter o CEINFRA, pode ter o ORCE, pode ter o banco também da Prefeitura Municipal de São Paulo, da Secretaria de Obras do Pará ou do Rio Grande de Santa Catarina, também da Fundação de Desenvolvimento da Educação e do EMOP, né, da empresa da empresa que trabalha, né, é como se fosse a CIOP do Rio de Janeiro, ok? Em resumo, tudo bem? Pode ter todas elas no mesmo banco, no mesmo sistema, ok? Então vamos selecionar aqui orçamento de obras, vamos criar aqui, eu já até fiz um aqui, tá? Eu vou apagar ele, que a gente vai fazer novamente, né? Então eu vou incluir um serviço aqui, tá? Aqui é governo do estado do Pará. Isso já está pronto, já estava pronto até um certo tempo. Eu já sei que é um berçário. Vamos chamar só de berçário para a gente ganhar algum tempo. Eu posso preencher o dado que eu quiser aqui. O prazo, vamos colocar aqui 10/10/2011, por exemplo, facilitar, 4 meses, tá?
Vamos imprimir com logotipo, converter para maiúsculo, tá? Eu vou precisar marcar essa opção aqui, olha. Tá? Quando você estiver no Cílio, você marca essa opção, aí ele habilita essa tabela bem aqui, tabela externa. Aqui é que eu vou escolher qual a tabela de preço externa principal, no caso é a SINAP, e o F é a Pará e a referência é setembro. Deseja atualizar os percentuais com dados da tabela externa? Sim. Marco aqui que a mandatória é SINAP e em seguida a DENIT. Aquela informação era para preencher os dados daqui, olha. Caixa Econômica também fornece esses dados, leis sociais de horistas e mensalistas, oficial, e o BDI máximo para cada um desses itens aqui, material, mão de obra e equipamento. Ok? Vou mandar gravar. Temos agora um serviço. Dentro da importação aqui, observe, vou abrir aqui que a planilha orçamentária está em branco, não há nada aqui. Vou voltar e vou fazer o processo de importação agora daquela ficha. Planilha Excel com código de serviço externo. 2 cliques rápidos, ele aparece nesse outro quadro. Nesse outro quadro, ele dá até aqui uma instrução de como fazer esse processo de importação, dá um modelo assim, como é que as linhas e colunas devem estar organizadas. E eu vou agora puxar aquela planilha em Excel, está aberta aqui, né? Tem que estar fechado, vou fechar elas todas, tá? O Excel não pode estar aberto, então vou importar agora aqui. E na sequência fazer a análise dos dados, ok? Mais 10 linhas em branco consecutivas indica o fim da planilha. Pronto, importação concluída, ok. Volto, observo que aqui na digitação da planilha agora, todos os itens foram importados, ou seja, não há digitação de dados, nem de código, nem de item, nem a descrição do serviço, não há nenhuma digitação, e principalmente na quantidade e na referência. Ou seja, não havendo digitação, a possibilidade de erro é zero de digitação, obviamente, ok? E você ganha um tempo enorme. Esse orçamento aqui ele tem perto de 200 linhas, existem orçamentos com 1000 linhas, ok? De serviço. Vamos voltar aqui e vamos precisa calcular antes, tá? Calcular o orçamento, é preciso que haja um cálculo, vamos aguardar esse cálculo. Cálculo concluído. E aqui a gente vê um resumo, tá? Não é o momento da gente analisar ele. Vamos aqui mesmo, né? Vamos ver os relatórios agora, que é o que a gente realmente quer, tá? Até então, nós formatamos, mostramos rapidamente como é que deve ser feito. Formatação, é feito um orçamento. Mandamos fazer o cálculo e vamos chegar aqui nesse relatório. Há muitos outros relatórios, tá? E outros ainda estão sendo criados, tá? Mas eu abri todos esses aqui para mostrar a variedade de tipos de relatórios, tá? E muitos deles estão postados no nosso site, www.cis.com.br. Ok? Nós queremos o 74. No 74 é onde a gente considera que realmente há um apoio significativo a essa ação de analisar se o orçamento recebido de uma outra instituição, ok, ou de um outro contratado está ou não dentro do parâmetro da tabela SINAP de referência. Vamos analisar aqui, ó. Nesse relatório a gente consegue ver essa relação. São 10 páginas que a referência é SINAP Pará setembro de 2010, ok? De acordo com essa tabela, nós vamos fazer a seguinte análise. Vamos lá. Barracão de madeira. O preço unitário que aqui está é o preço da tabela SINAP setembro de 2010. O preço referência que aqui está é o preço que o governo do estado do Pará lançou, né? O departamento, o órgão lá de obras do governo, lançou como preço para esse tipo de trabalho aqui, barracão de madeira. Ok? Então, qual é a análise? Aqui nesse quadro, nessas duas colunas, a gente faz essa análise. Tá? Primeiro, a diferença. Negativo quer dizer o seguinte, que ele pegou o preço unitário, diminuiu do preço que o órgão colocou, tá? O preço unitário da tabela SINAP oficial, menos o preço de referência que o governo do estado, no caso, colocou. Então, nós temos aqui R$ 44,35. Então, ele tem um saldo de 44. Ele tem um percentual de 20% a favor dele, o estado. Ok? Então, todas as vezes que aparecer um sinal negativo aqui, quer dizer que ele está dentro da tabela SINAP.
Aqui, olha, neste caso aqui, por exemplo, vamos analisar, limpeza do terreno. O preço SINAP para a limpeza do terreno, naquele serviço lá, segundo o código que ele inseriu, é 0,57 e ele está usando, o governo do estado, 1,74. Tá? Um acréscimo de 205%. Tá bom? Ok? Então, vamos analisar aqui, ver se há um outro. Ó, todo mundo está dentro aqui. Apareceu negativo, quer dizer que está dentro da tabela SINAP. Vamos avançar aqui um pouco mais. Vamos fazer a análise aqui. Todos eles estão, né? Eu acho que só aquele item, mas vamos até a página 10. Ok? Estamos trabalhando para melhorar ainda mais essa tabela. Por exemplo, queremos ver aqui no final, vamos abrir uma coluna, criar um outro relatório, mostrando já o código SINAP aqui para que haja uma conferência mais facilitada. Um outro recurso que estamos em fase de elaboração também, justamente para atender esse cliente, a vocês especificamente, é colocar uma linha vermelha aqui, aliás, colocar os caracteres todos em vermelho quando eles passarem, ou seja, quando o preço de referência for maior que o preço da tabela SINAP que está sendo trabalhada. Ok? Então, esse é o relatório que nós analisamos, que nós entendemos como uma ferramenta que pode ajudar imediatamente. Aqui, em vez do logo da Infraero, logicamente, você vai colocar a sua logo, tá bom? As suas informações que você deseja. O ideal é que você pegue essa tabela, mande imprimir para uma impressora virtual, gera um PDF e envia para o cliente, e ele consegue perfeitamente analisar onde é que ele está errando. Ok? O cliente, no caso o órgão lá, se fosse um fato real, seria aqui no caso o governo do estado. Ok? Entendemos que essa tabela, que esse relatório 74 é um relatório muito útil realmente para fazer essa análise e vai apoiar a todos vocês em suas atividades. Ok? Obrigado.